Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal Minha Bancada. Num dos últimos vídeos eu montei a parte mecânica da minha CNC. Hoje vou começar a montar os eletrónicos. A primeira coisa aqui é identificar as bobinas. Eu já tenho aqui a datasheet das bobinas. A bobina A é o preto e o verde, e a bobina B é o vermelho e o azul. Identifiquei os fios com as bobinas para não trocar quando fizer as ligações. Agora vou aumentar os cabos e soldei-os a estanho. Aqui coloquei a manga térmica a isolar. Aqui estão todas as opções de configuração do driver. Eu aqui da parte de baixo consigo configurar o driver do motor, consoante a amperagem do motor. O meu motor aguenta 2.8 amperes, portanto eu vou configurar para 2.8 amperes. E para configurar para 2.8 amperes vou ter que pôr aqui o S4, o S5 e o S6 off. O on é para baixo, o off é para cima. E então o S4, o S5 e o S6 são estes três últimos, estão para cima. Aqui é para configurar os micropassos. Eu vou pôr aqui nesta opção, tanto poderia pôr nesta como nesta, que é o meio passo, que é aqui é dar as duas opções, on, off, on ou off, on, on. Neste caso vou pôr on, off, on, e já estão configurados. Agora vou fazer o mesmo com os outros. Um destes vai ser para o driver do eixo C. Eu também ainda tenho que procurar a datasheet daquele motor e depois configurá-lo consoante a datasheet. E depois estão as ligações. Aqui é para colocar o enable menos e o enable mais, a direção e o pulso. Aqui deste lado, no B+, e no B-, A+, A-, é onde vão ligar as bobinas dos motores. Nestes aqui é onde vai ligar a corrente e o GND. Parafusei os drivers na tábua e alinhei-os. Deixei um espaço entre eles para não aquecerem tanto. A fonte de alimentação para já vou fixá-la com abraçadeiras. É uma fonte de 24 volts 16.7 amperes.
Penso que é suficiente para alimentar estes motores. Identifiquei os eixos. Aqui fixei o Arduino com o suporte que fiz com a impressora 3D. Aqui vou ligar o fio da corrente e o GND. Aqui na fonte tem 3 saídas de GND e 3 de corrente. Agora liguei os fios dos motores conforme a identificação das bobinas. Coloquei a CNC Shield. Aqui utilizei estes adaptadores que depois vão ligar aos drivers. Coloquei os jumpers aqui para espelhar o eixo Y, que tem um motor de cada lado. Aqui tenho que ter cuidado quando ligar as bobinas no driver, pois terei que inverter as bobinas num dos motores para não puxarem um para cada lado. É muito fácil fazer estas ligações, como podemos ver aqui é só identificar os fios e ligá-los da mesma forma no driver. Fiz aqui uns suportes para colocar os fios de curso, também fiz na minha impressora 3D. Para já só coloquei no eixo X e no eixo Y, depois também irei colocar no eixo Z. Aqui é uma segurança para o equipamento.
Tive que fazer aqui uma extensão de fio para chegar ao CNC Shield e depois testei-os e funcionam bem. Agora aqui estou a configurar os passos para quando fizer o projeto cortar nas medidas corretas. Eu brevemente farei um vídeo a explicar como fazer essas configurações. Coloquei o spindle no sítio, liguei-o na fonte de alimentação que vinha com o spindle. A corrente aqui puxei-a da ligação da outra fonte. E aqui nestas posições vou colocar o interruptor para ligar e desligar o spindle. Este vai ser o primeiro teste. E chegamos ao final de mais um vídeo. Este desafio está muito longe de estar acabado. Eu tive aqui uma parte muito boa neste projeto, já liguei toda a parte elétrica e funciona às mil maravilhas. Eu pensei que iria ser mais difícil fazer as configurações e queria perder muito tempo, mas até foi bastante fácil. Aqui neste projeto só tem um problema, que é o eixo Z. Eu, como tinha dito no primeiro vídeo, tinha receio quanto a este módulo para o eixo Z. Ele realmente é muito frágil. Como puderam ver no primeiro teste que fiz da gravação, ele oscila aqui um bocadinho, que depois vai dar diferenças quando está a fazer o corte. Este foi o meu primeiro projeto de CNC, eu estou muito contente e satisfeito com o resultado. Para mim foi uma vitória fazer este projeto até esta fase. Eu agora chego aqui com alguns problemas, mas são problemas que são de fácil resolução. Eu pensava que a parte de software e programação era mais difícil e até foi uma parte fácil. Agora só falta resolver aqui estas questões mecânicas. Irei então resolver esta situação do eixo C, irei arranjar um eixo C mais reforçado. Irei também arranjar estas laterais que também fiz em PLA na minha impressora 3D
também irei reforçá-las, também arranjar uma estrutura mais reforçada. Aqui também notei que tenho aqui, não é um problema, mas é um melhoramento que posso fazer, no qual vou conseguir arranjar uma maior área de trabalho. Eu tenho aqui muito espaço entre o spindle e o eixo, portanto também irei corrigir aqui e tentar ganhar aqui mais uns 10 cm. Espero que tenha gostado da segunda parte deste projeto. Se gostou deste projeto, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Se é a primeira vez que está no canal, não se esqueça, subscreva o canal, ative o sininho e as notificações para poder receber os projetos em primeira mão. Agora vos deixo um grande abraço, até o próximo vídeo.